Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 126. Quero trazer uma palavra para os irmãos que Deus colocou no nosso coração sobre restauração. Restaurar o quê? Restaurar a área da sua vida e da minha vida que precisa de restauração. Nós vamos ver esse título dessa pregação. Eu coloquei pensando o que colocar. E eu falei, Senhor, que título que nós vamos dar nessa pregação? E o Senhor falou, olha, coloca que Deus restaura a nossa sorte. Deus muda a minha sorte. E nós vamos ver que Deus fez isso com o povo dele, com o povo de Israel. E nós vamos clamar hoje é dia de nós clamarmos ao Senhor, para que Deus faça o mesmo na minha e na sua vida. Para que Deus mude ou restaure aquilo que precisa ser restaurado na sua vida, aquilo que precisa ser restaurado na minha, seja na área familiar, seja na área emocional, seja na área de finanças, não importa, não importa. Isso aqui é a fotografia da minha gata, da minha neta, coisa mais linda, está sempre junto comigo. E eu quero dizer que Deus tem áreas para tratar nas nossas vidas, e a área que Ele tem que tratar na minha talvez seja diferente completamente na sua. Talvez você tenha um filho nas drogas que precisa ser restaurado e trazido junto à presença de Deus. Talvez você tenha um marido ou uma mulher que ainda não é convertida ao Senhor e precisa ter o seu coração restaurado. Talvez você tenha problemas financeiros que precisam ser restaurados. Não sei, talvez você tenha esfriado na fé. Talvez você tenha sido uma pessoa jamais fiel ao Senhor na leitura da palavra de Deus. Você tenha sido um jovem que seja mais atuante na igreja e hoje está frio, hoje está cético, está crítico, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de falar da palavra de Deus para outras pessoas. Eu não sei qual é a área que Deus tem para restaurar. Eu só sei que Deus pode mudar a nossa sorte. E isso eu não sei, eu tenho certeza que Ele pode fazer. Todos acharam o Salmo 126? Eu vou ler aqui bem rapidamente. Eu vou correr um pouquinho, porque é uma pregação que a gente se estende, e hoje eu vou encurtá-la para poder fazer aqui em torno de 20 minutos, meia hora no máximo. No Salmo 126, no primeiro verso, está escrito assim: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos-nos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. O Eterno é Deus. Deus fez maravilhas por esse povo. As pessoas que não eram de Israel, os inimigos de Israel, eles reconheciam que Deus tinha feito maravilhas no meio de Israel. E ele continua no verso número 4: Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto do Negueb. No verso de número 5, o escritor escreve assim: os que com lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. E ele termina esse salmo dizendo: aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Amém? Para que nós possamos entender esse salmo, a gente precisa se colocar na época em que ele foi escrito. Por que ele foi escrito? Ele foi escrito, esse é um salmo que a gente chama, teologicamente falando, que é um salmo pós-exílio. O que significa isso? Israel se desviou dos caminhos do Senhor, começou a adorar a outros deuses, e Deus pesou a mão sobre o seu povo, e permitiu que um povo estranho, babilônicos, viessem sobre Israel e levassem escravos todas as pessoas de Israel, velhos, crianças, mulheres, todos soldados, todos foram escravizados e foram levados para a Babilônia,
saíram de Jerusalém, aonde que existia o templo, onde eles adoravam ao Senhor, aonde Deus se fazia presente no templo, e eles foram levados escravos para a Babilônia. E diz a palavra de Deus que eles permaneceram lá durante 70 anos. O profeta Jeremias havia profetizado anos antes que Israel, que Deus pesaria a mão sobre Israel e que eles ficariam cativos, escravos, 70 anos na Babilônia. E assim foi feito. E eles ficaram, irmãos, 70 anos lá. Dá para você imaginar a tristeza de um povo 70 anos sendo tratado como escravos, 70 anos sendo subjugados por um povo estranho, eles não podendo adorar ao Deus de Israel, sendo proibidos de adorar a Deus. Eles estavam tristes, eles nasciam, a geração nascia, os seus filhos, e já se tornavam escravos, já nasciam escravos. 70 anos é o que eu tenho de vida, praticamente. 70 anos é uma geração que Deus permitiu que Israel ficasse subjugada sobre um povo estranho, como escravos. Mas essa palavra diz que a tristeza era tão grande entre o povo de Israel, que se você ler o Salmo 137, do versículo 1 ao versículo 4, do Salmo 137, diz que os babilônicos, ou seja, aqueles que eram os donos dos escravos, falavam para os israelitas: cantem, cantem, cantem para nós, cantem aquelas músicas que vocês cantavam lá no templo, lá em Jerusalém, porque o povo de Deus é um povo alegre, como nós cantamos aqui. Nós somos alegres porque o nosso Deus nos dá essa alegria de cantar e louvá-lo. E Israel cantava e louvava, inclusive quando ia em procissão, eles iam em retirada das diversas cidades, e uma vez por ano, eles iam em caminhada até Jerusalém, e eles iam cantando. E se você ler o Salmo 137, ele fala: cantem para nós. Mas os israelitas tinham as suas harpas, que eram os instrumentos de corda que eles tinham na época, penduravam nas árvores, nos salgueiros, lá dos rios da Babilônia, eram as árvores que tinha lá, e eles não tinham coragem. Eles falavam: como que nós podemos cantar para o nosso Deus se nós estamos aqui escravizados? Se nós estamos aqui sem poder adorar o nosso Deus? Vocês querem que nós cantemos? Nós estamos tristes, nós estamos amargurados. E isso perdurou, irmão, durante 70 anos. Mas após se cumprir o tempo que Deus falou que iria libertá-los, Deus levantou um rei ateu, um rei que era pagão, era de outra religião, não era israelita, era um rei persa, chamado Ciro. E esse rei persa, ele veio sobre os babilônicos e dominou aquele povo, entrou em guerra e dominou o povo babilônico. E Deus colocou no coração desse homem, que não era servo de Deus, era um homem pagão, era um homem que servia a outras religiões, mas Deus colocou no coração dele que ele libertasse o povo de Israel. Ciro, quando tomou Babilônia, ele baixou um decreto. É como se ele fosse o presidente da república. Ele baixou um decreto, e o decreto era o seguinte: a partir de hoje, todos os israelitas, os judeus, eles não são mais escravos. Eles podem voltar para sua terra, reconstruir o seu templo, porque o templo havia sido queimado, as portas de Jerusalém haviam sido queimadas, o templo destruído, todos os utensílios do templo roubados e levados para a Babilônia. Ciro falou: pode ir, vocês estão livres. E tanto foram livres que o próprio rei Ciro promoveu dinheiro para que eles reconstruíssem aquele templo. Mas quando eles receberam a notícia que eles estavam livres, eles não acreditavam. Dá para você imaginar uma pessoa que passa 70 anos servindo como escravo, e alguém fala para ele: vocês estão livres? Por isso que eles falam aqui no verso número 1, o escritor ele relata isso: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Eles não acreditavam. Eu fico imaginando, o homem chegava para sua mulher em casa e falava: me belisca aqui, eu quero ver se eu estou acordado ou se eu estou sonhando. Os meus filhos, os nossos filhos não são mais escravos.
eles podem voltar para a sua terra, eles podem voltar para suas casas, eles podem voltar para suas fazendas, eles podem reconstruir o templo e adorar a Deus. Fala, eu não acredito nisso. Por isso que o salmista fala, era como um sonho, era como um sonho. E então no verso 2 ele fala, então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava, o Eterno fez maravilhas por esse povo. Irmãos, os próprios povos vizinhos de Israel não acreditavam no que Deus havia tocado no coração de um rei para libertar todo aquele povo. E Deus fez isso, e Deus faz isso comigo e com você. Quando Deus começar a operar na tua vida, para te tirar da tristeza, para te tirar daquilo que está te amargurando hoje, as outras pessoas podem nem acreditar, mas Deus o fará, aleluia. Deus tem poder para fazê-lo, e Ele faz, e Ele faz, e Ele faz. No verso número 3 ele continua assim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós, por esse motivo estamos felizes. Aquele povo que estava escravizado não tinha mais que ficar triste, eles podiam voltar para suas terras e servir ao Deus que eles seguiam, que era o Deus de Israel. Eles pediram perdão a Deus e voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo e os muros, etc. A terra onde que Deus havia prometido que daria ao seu povo. Eles foram tirados já cativos lá do Egito, onde eles ficaram durante 400 anos servindo em escravidão, e depois ficaram mais 70 anos debaixo de babilônicos, mas Deus os libertou pelas duas vezes. Irmãos, o nosso cativeiro é passageiro. Se você está passando por lutas, por tristeza, nós viemos aqui hoje para falar, isso vai acabar. Deus tem poder de tem um tempo de começar e tem um tempo de terminar, não é para ficar eternamente na nossa vida. Essa é a mensagem desse salmo, essa é a mensagem. Então, irmãos, Deus tem poder de restaurar a área da sua vida que precisa ser restaurada. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração para nós trazermos aqui para você. São diferentes pendências. Se conversar sobre a minha vida, eu tenho uma pendência, eu tenho uma necessidade. Talvez o irmão, a irmã tenha uma completamente diferente da minha. Mas uma certeza nós temos, o mesmo Deus que teve poder de libertar aquele povo, Ele tem poder de libertar das minhas mazelas, dos meus problemas, seja do físico, doença, seja financeiro, seja ordem de relacionamento, matrimônio quebrado, seja o que for, Deus tem poder para restaurar. Essa é o resumo do Salmo. Eu vou assim bem rápido, bem ligeiro, para que a gente possa ter o tempo suficiente para nós desfrutarmos depois do trabalho das crianças. Mas é uma palavra que fala profundamente ao nosso coração, uma palavra de restauração. O impossível, o impensável aconteceu para o povo de Israel, e o impossível acontecerá na minha e na sua vida. Quantas coisas Deus já fez na nossa vida, quantas maravilhas Deus já fez, quantas coisas maravilhosas Deus já operou na minha e na sua vida, quantos milagres, quantos livramentos. Eu poderia aqui citar inúmeros. Eu tenho um que me marca profundamente, a cura de um câncer de uma sobrinha, e eu vou testemunhar isso aonde quer que eu for, seja aqui, Japão, qualquer lugar que eu for, eu vou falar, Deus curou um câncer impossível, que os médicos falaram que ela teria horas de vida, e ela está com 45 anos. E quando ela foi acometida com esse câncer, ela tinha 18. O médico chegou para o meu irmão e para a minha cunhada, lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, falou para eles, vão para casa, quando ela falecer, nós chamamos vocês. Um câncer enorme na garganta que apareceu, o mesmo câncer que matou o irmão do Luciano, aquele cantor, o mesmo câncer, na mesma época, ela tinha 18 anos. E a notícia que o médico deu para o meu irmão foi essa, vá para casa, ela tem que ir para a UTI, vocês não podem ficar aqui, nós não temos como entubá-la porque o câncer é muito grande, e nós vamos fazer o que for possível, nós vamos dar medicamento, nós vamos fazer o que for possível para aliviar a dor dela, mas o Senhor curou aquele câncer, e ela está viva hoje, está lá na igreja, servindo lá em São Paulo, trabalhando, uma advogada,
com 2 filhas. Os médicos falaram que ela jamais poderia ter filhos, depois de radioterapia, quimioterapia e tudo que é terapia que você puder imaginar. Ela tem 2 filhas. Esse é o nosso Deus, é o Deus do impossível. Então, se você tem uma causa que você fala é difícil, hoje o Espírito Santo fala para mim e para você: para Deus não há impossíveis. Para Deus tudo é possível. Israel já não imaginava que eles seriam mais livres. Dá para você pensar, 70 anos vendo seu filho nascer escravo, fala, esse aqui vai morrer escravo, o filho dele vai morrer escravo, mas não, o Senhor deu um basta para aquele povo, aleluia, e o Senhor os libertou, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que nós pudéssemos trazer hoje. Operando Deus, quem é capaz de impedir a vontade do Senhor? Se Deus falar que vai ter cura na tua vida, vai existir cura, mesmo que o médico fala que o teu estado seja final. A última palavra sempre é do nosso Deus. A última palavra é do nosso Deus. O casamento não tem mais jeito. Não tem no nosso ponto de vista, mas Deus é que tem a última palavra. Esse caso da minha empresa quebrada, eu vou acabar, protestado, eu vou ter meu nome sujo, eu vou estar falido. A última palavra é do Senhor. Você pode até falir, mas o Senhor pode te dar tudo de volta. Ele é o Senhor, dono de todas as coisas. Ele tem poder. Sabe por que Ele faz isso? Para mostrar que o poder é dele, não é teu nem meu. Para mostrar que não é o teu braço, não é a tua força que faz diferença. Não são os nossos conhecimentos, a nossa sabedoria que nos dá os livramentos. É o Senhor, é a misericórdia, é a bondade, é o poder do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, você tem aqui 3 tempos nesse salmo. Você tem o verso de número 1, o verso de número 2 e o verso de número 3. Nos 3 versos você vai ver que os verbos estão no passado. Os verbos estão no passado. Quando o Senhor trouxe, já aconteceu. No verso 2, quando nos encheu, passado. O 3, Ele fez maravilhas. São verbos passados. É o verbo passado. Quando você parte para o verso número 4, é o presente. Ele fala assim: o Senhor traz os nossos cativos de volta. Senhor, traz os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos rebeiros no deserto do Neguebe. Ou seja, não é mais um tempo de fartura, agora é um tempo de escassez de novo. O Senhor fez tudo aquilo por eles, mas agora eles estão passando por dificuldades de novo. Agora eles estão tendo dificuldades. Quando eles vão para Jerusalém, não é fácil reconstruir uma cidade, não é fácil reconstruir um templo. Eles sentiram essa dificuldade, e aí eles exclamam: Senhor, Tu nos trouxeste para cá, mas a nossa situação aqui também está difícil. Então o verbo do passado, bênção, glória, graças, mas agora problema, de novo. E no verso número 5 e 6, o 5º e o 6º, nós vamos ver verbos no futuro. São 3 tempos distintos esse salmo. Nós vamos ver o que o Senhor fará amanhã na nossa vida. Nós vamos ver o que Deus fez amanhã, ou seja, depois da dificuldade na vida dos israelitas. E nós vamos tirar lições. Eu já vou partir para as lições para nós ganharmos tempo. Tem 5 lições que nós podemos tirar desse salmo. Quando você faz o estudo, olha, Senhor, me mostra o que eu posso tirar de lição desses versos aqui que o salmista escreveu. A primeira lição é que as maravilhas que Deus fez no passado devem nos inspirar a buscá-lo hoje, com mais fervor. Porque quando eu fico doente, ou fica alguém doente na minha casa, fica alguém doente na igreja e vem e pede oração para mim, e eu tenho que orar, porque mesmo eu ficando doente, ou minha família, o que acontece? O que eu tenho que me lembrar? É o que Deus já fez, é o poder que Deus já manifestou no passado. Mas hoje, a minha necessidade, eu fico doente, eu fiquei doente esses dias atrás aqui, a Sônia com Covid, com dengue, com tudo isso, passamos dificuldades. O que nós fazemos? Nós voltamos a orar, mas nos lembramos do que Deus já fez por nós. Então a gente não pode esquecer, nós não podemos esquecer o que Deus fez no passado. Ele pode fazer no presente, aleluia, amém? Deus abriu o mar vermelho e Ele não perdeu a sabedoria para abrir o mar vermelho.
O Senhor que multiplicou pães e peixes, Ele continua fazendo milagres hoje. O Senhor que ressuscitou a Lázaro, a filha de Jairo, Ele continua ressuscitando pessoas nos dias de hoje. Ele continua fazendo os mesmos milagres, os mesmos e maiores nos dias de hoje. O Deus que tem esse poder, o braço dele não enfraqueceu. O braço dele é tão forte quanto ele foi no passado. E será no futuro, porque ele é eterno. Amém? Amém. Você crê nisso, irmãos? Amém. Aleluia! Então, primeira lição que você tem que aprender: não esquece o que Deus já fez no teu passado. Deve te inspirar a buscá-lo com mais fé. Nós perdemos a fé quando nós estamos atravessando por lutas, quando nós estamos no deserto, estamos passando por tempos de escassez. A gente se esquece que Deus já nos fez coisas maravilhosas no passado. É comum isso, é normal. Isso acontece conosco. Por mais tempo que você tenha de caminhada cristã, por mais velho que você seja na igreja, não importa. Os problemas da vida nos abalam. Nós temos pessoas que perdem filhos, perdem esposas, perdem esposos, perdem emprego, quebram financeiramente. Isso abala a estrutura da pessoa, mesmo que seja um crente fiel. Mas nós temos que lembrar que Deus tem propósito e Deus tem poder para restaurar todas as coisas da nossa vida. Amém? Deus tem todo o poder de fazer isso. Essa é a primeira lição. Você às vezes pode ter sido uma pessoa muito cheia do Espírito Santo no passado, e hoje você está frio na fé, hoje você está crítico, hoje você está cínico, hoje nada te agrada aqui na igreja, nada te agrada, parece que na fé tudo te é prejudicial, mas Deus pode mudar essa situação. Lembre-se do que você já foi cheio do Espírito Santo, e Deus pode te encher hoje novamente. Amém? Então a primeira parte é essa, que nós nos lembremos o que Deus já fez no nosso passado. A segunda lição, bem rapidamente, é que garantia de vitória no passado não é garantia de um presente vitorioso. Não é porque Deus te abençoou no passado que Ele vai te abençoar hoje. Hoje você tem que pedir uma nova bênção para o Senhor. Aquele povo que está lá em Israel, nesse versículo número 4, quando passou aquela alegria toda, eles foram para Jerusalém e veio os problemas. E eles pedem para que Deus possa trazer de novo os cativos de volta, assim como enche os leitos do Negueb. Vou explicar para vocês o que é Negueb. Negueb é um deserto que existe no sul de Israel. Você sabe que Israel é uma terra tremendamente árida, seca. É como o nosso Nordeste. É o nosso Norte e Nordeste. E lá existem desertos, deserto do Sinai, e o maior deserto de Israel é o Negueb. O Negueb, irmãos, ele fica seco durante praticamente 10 meses do ano. E no deserto não há vida. No deserto não existe água, e onde não existe água não existe vida, não existe planta, os animais não subsistem, não tem vida. Então os cativos aqui, eles clamam: Deus, restaura a nossa sorte, como tu restaura o Negueb. Porque sabe o que acontece no Negueb? Quando chega a estação das chuvas, que elas vêm em 1 mês, 45 dias, 2 meses no máximo do ano, aquele deserto de um dia para outro, ele chove e ele se enche de flores e de frutos. Isso acontece entre nós. Eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalhei muito tempo no Nordeste, trabalhei muito tempo na Bahia, na região do Cerrado, Vale de Jequitinhonha. Isso acontece. Você viaja para o Vale de Jequitinhonha nos meses de junho, julho, agosto, setembro, irmãos, é igual a gente vive aqui na época da nossa seca, que tem fuligem para tudo quanto é lado, que queima tudo. Assim é o nosso Nordeste. Só que com uma semana de chuva, você volta, está tudo verdinho. O capim cresce numa proporção que é impressionante. E acontecia isso no Negueb. E aí então os israelitas clamam: Senhor, restaura a nossa sorte. Assim como no Negueb tu restauras, tu manda chuva, a tua vida, a minha vida pode estar seca. Se você clamar hoje, Deus pode mandar chuva sobre a sua vida. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a segunda lição.
Não adianta você ficar só pensando no passado, você tem que clamar hoje. No versículo, a terceira lição que eu tiro dessa passagem é que somente Deus pode restaurar a nossa sorte, a nossa vida. Não existe outra. Note o que o salmista diz no verso número 4. Eles clamam para quem? Para quem que os israelitas clamam? Eles clamam ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Eles falam: Senhor, traze os nossos cativos de volta. Para quem que nós temos que clamar das nossas dificuldades? São para os políticos? São para os homens da igreja? São para as denominações? Não, o nosso clamor tem que ser dirigido ao nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é que tem poder. Ai daqueles que ficam confiando em homens, ai daqueles que confiam em presidente, governadores, prefeitos, ai daqueles. Nós confiamos no Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor que nos livra do nosso sofrimento. É o Senhor que pode mudar a tua vida. É só Ele, não tem outro. Não é pastor, não é denominação, não é igreja. Quem muda a nossa vida é Deus. É Jesus. É Jesus. É só Ele. E Israel aprendeu isso chorando. Israel foi lá para a Babilônia preso, cativo, porque eles estavam adorando a outros deuses. E Deus falou: basta, somente a mim é que vocês devem prestar culto. E levou aquele povo cativo durante 70 anos. Que nós possamos estar com a nossa vida presente, colocar diante do Senhor a nossa necessidade e clamar como eles clamaram: Senhor, restaura a minha sorte, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha família, muda a minha condição financeira, muda a minha igreja, muda o que tu tens que mudar, aquilo que precisa ser restaurado, muda, porque o Senhor tem todo o poder. Para terminando aqui já, nós vamos ter a quarta lição que nós podemos tirar desse salmo. Por ser o nosso Deus, o Deus de restauração, precisamos acreditar em transformação. Aleluia. Restaura nosso Deus, nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Aleluia. O Senhor tem poder de mudar o deserto da nossa vida e fazer florescer a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de restauração. Eu vejo o pastor Rogério, conheço o pastor Rogério há 27 anos mais ou menos, 28 anos atrás. O pastor Rogério veio da Umbanda. Quem conheceu o pastor Rogério, a Gi, as crianças, não sabe o que eles passaram, não sabe a luta que eles passaram, não sabe a transformação que Deus fez na vida deles para ele estar hoje dirigindo uma igreja. Quem faz isso é o nosso Deus, porque Ele tem poder de transformar as nossas vidas. Deus teve poder de transformar Paulo, um assassino de cristãos, num homem que escreveu 2/3 do Novo Testamento, mais da metade. Um perseguidor da igreja, um assassino, mandava prender e matar crentes, cristãos. Deus transformou ele num maior servo de Deus para que deixasse registradas as escrituras para nós. Esse é o nosso Deus. É o Deus que tem poder de transformar a nossa história. Aleluia. É o Deus da restauração. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Restaura, Senhor, a minha alegria. Talvez você esteja vivendo um tempo de sofrimento, causas que você acha que estão perdidas, saúde abalada, seja lá o que for. Clame ao Senhor hoje. Peça para que Deus mude a tua situação. Peça para que Deus restaure a tua sorte. Peça, aleluia. Deus tem poder de fazer. Você pode falar, você fala isso, pastor, porque você não sabe como é que está a minha vida. Eu não sei e não quero saber. Eu só sei de uma coisa: Deus está sentado no seu alto e sublime trono, com todo o poder que Ele sempre teve, olhando para você sofrendo, olhando para mim sofrendo e dando ordem aos seus anjos em nosso favor. Eu creio nisso e me apego nisso, clamando ao Senhor para que Ele mude a nossa sorte. É aí que nós temos que demonstrar a nossa fé.
Deus está agindo, Deus está olhando para o teu sofrimento, para o meu sofrimento. Deus não está alheio à nossa dor. Deus não estava alheio à dor daquele povo de Israel, sendo castigado. Mas Deus teve misericórdia, e uma hora Ele falou: basta, agora a bênção vem sobre esse povo, e a bênção virá sobre a minha e a sua vida. Aleluia. Para terminar, a última lição que eu tiro desse texto são os versos número 5 e o número 6. Aqui nós vemos na parte A e na parte B desses dois versos, a gente lê o seguinte: os que com lágrima semeiam. Até aqui nós falamos sobre o passado no verso 1, 2 e 3. O verso 4 é o presente. O verso 1, 2, 3 são bênçãos que Deus fez para nós. O verso 4 é o presente, é a dificuldade que eu e você estamos vivendo. E o verso 5 e 6 é o que Deus fará na nossa vida. E também o que nós vamos fazer. No verso 5 e 6, a parte A desses versos, ele diz assim: os que em lágrimas semeiam. O salmista está dizendo que não vai ser um tempo fácil. Nós vamos ter que pagar um preço. Que preço que nós vamos pagar? Nós não estamos falando de salvação. Quando nós falamos de salvação, o preço já foi pago por Jesus na cruz. Nós somos salvos pela graça. Nós não precisamos fazer nada para ser salvos. Deus já fez tudo. Deus já enviou o seu Filho, Ele morreu na cruz para me salvar. Mas agora, para que a nossa sorte mude, nós temos talvez que pagar um preço. Aquilo que talvez estejamos vivendo uma vida de pecado, nós temos que mudar o nosso modo de vida. Por isso que nós pregamos santidade na igreja do Nazareno. Se nós vivemos uma vida errada, nós temos que consertar. Se nós defraudamos alguém, nós temos que restituir aquilo que nós roubamos. Se nós estamos com alguém que nós não falamos, não conversamos, não conseguimos nos relacionar, nós temos que mudar isso. Nós temos que pedir perdão, nós temos que voltar atrás. E aqui o salmista fala que isso é custoso. O mineiro, eu gosto dos mineiros porque eles têm um termo que eu aprendi lá quando eu morei em Minas e trabalhei lá. Isso é custoso, meu amigo. Custa, é difícil. É difícil pedir perdão? É terrível. É difícil você falar para a pessoa te perdoar quando você mesmo não está errado, é a pessoa que está errado? É difícil, mas nós temos que fazê-lo. Então por isso que o salmista fala que é com lágrimas. É com lágrimas. Aquele que parte chorando. O semeador, irmãos, ele lança a semente na terra, e ele lança às vezes sob um tempo seco. Ele não sabe se vai chover. É difícil, ele passa um tempo de aflição. Ele só vai saber se tem colheita se a chuva vir. Então é um tempo difícil. Mas a parte final desse salmo, esses últimos versículos, ele fala: em júbilo eles colherão. Mesmo que você passa chorando o início, que você tenha que pedir perdão, que você tenha que passar toda essa dificuldade, no fundo você vai colher bênçãos na tua vida. Amém?